O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos 16, de 9 a 15. Depois de ressuscitar na madrugada do primeiro dia após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulso 7 demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles com outra aparência, enquanto estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isto aos outros. Também estes não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto estavam comendo. Repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Maria Madalena, ela foi uma discípula fiel de Jesus, Quando ela foi curada, vamos dizer assim, ela foi liberta pelo Senhor Jesus, Porque na palavra diz que foram expulsos 7 demônios dela. Então, quando ela foi liberta por Jesus, ela passou a seguir e amar a Jesus. Tanto é que ela foi lá no túmulo, Jesus apareceu primeiro a ela e ela correu e foi anunciar essa boa nova. Os 2 discípulos iam para o campo, os discípulos de Emaús, Cleofas e provavelmente a sua esposa, porque eles estavam voltando para casa. Eles também correram e foram anunciar aos outros que tinham visto Jesus. Então, esses 3 discípulos foram os primeiros discípulos missionários. E imediatamente, quando teve esse encontro pessoal com o Senhor Jesus, foi correndo anunciar esta boa nova. Os discípulos, os outros, ficaram sem acreditar muito, mas o Senhor Jesus apareceu a eles. E o que o Senhor Jesus diz aos discípulos? Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho, anunciai o Evangelho a toda criatura. Nós somos discípulos de Jesus Cristo, assim como Maria Madalena, assim como os discípulos de Emaús, assim como os 11 que estavam reunidos e tantos outros discípulos ao decorrer de todos esses milênios, já são mais de 2000 anos, tantos discípulos anunciaram o Senhor Jesus. E hoje somos nós que somos esses discípulos missionários que devemos ir a todo canto do mundo anunciar o Evangelho. Se nós não podemos viajar para outra cidade, outro estado ou outro país, nós podemos viajar nas ondas das redes sociais. Nós podemos levar a palavra para o outro lado do mundo, sim, sem sair de casa. Não podemos nos acomodar, não podemos ficar de braços cruzados. Se o nosso campo de missão é o nosso bairro, nós temos que sair de casa e ir de encontro às pessoas, cara a cara, face a face, levar a palavra de Deus. Mas também se utilizar das redes sociais para ir para o outro lado do mundo, evangelizar. Temos que usar, como eu já disse muitas vezes, todas as armas que temos à nossa disposição para evangelizar, para levar a palavra de Deus. Então que possamos não ficar de braços cruzados e anunciar o Evangelho a toda criatura, assim como o Senhor Jesus pede para os seus discípulos. Hoje nós somos esses discípulos missionários. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.